Eu sou mãe de primeira viagem, tenho 22 anos e nessa idade eu poderia estar terminando uma faculdade presencial, trabalhando 8 horas por dia, terminando o estágio. E isso não é impossível com um bebê de 3 meses. Bastava eu colocá-la numa creche, pagar uma babá ou contratar alguém conhecido para ficar com ela. E seria indispensável o uso das telas. Mas usar telas, terceirizar a educação da minha filha e deixá-la susceptível à adultização, isso eu não quero. Por isso, eu e meu esposo largamos a cidade para recomeçar a nossa vida na roça. Lá eu sou a Ana e neste canal eu compartilho como está sendo o recomeço da minha vida aqui na roça e como isso está afetando a minha vida como um todo, como na maternidade, na minha saúde mental, visto que eu tenho toque desde os 10 anos de idade. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, não se esqueça também de curtir e também, se puder, compartilhar esse vídeo com alguma pessoa. Eu nasci em 2002 no interior de Pernambuco, ali na Caatinga, e desde então eu sempre tive contato com a natureza, com os animais, e logo quando eu cresci um pouquinho, os meus pais se mudaram para o Vale do São Francisco, também aqui em Pernambuco, ali em Petrolina, para poder conseguir trabalhar, porque a cidade era muito pequena, é muito pequena ainda, e para conseguir crescer na vida, né? Dar uma vida melhor para a família. E a gente foi morar numa roça, na qual meu pai trabalhava curtindo couro, e era ali distante da cidade por causa do mau cheiro. E eu vivi momentos muito bons ali naquela roça, porque ali eu estava diante de só mato. Não era deserto porque tinha um mato, uma casinha bem pequenininha dos meus pais. E eu me lembro que eu não tinha brinquedo porque meus pais compravam. Eu tinha brinquedo porque minha mãe trabalhando em casa de família, o pessoal dava os brinquedos para ela trazer para mim. Eu tinha um saco de brinquedo, tinha uma bicicletinha pequenininha dos pneus que não fazia medo furar, e eu colocava meu priminho ali em cima e a gente brincava muito ali. Eu me lembro que eu ia com meu pai, ainda pequenininha, ali pra dentro da caatinga pra gente procurar passarinho com baladeira. Ele assava o passarinho, era muito bom. Minha mãe me colocava pra dormir às tardes, ela não trabalhava todos os dias, então à tarde ela me colocava pra dormir. Eu me lembro que até o ninar dela. A nossa televisãozinha era muito simples, muito antiga, e também ali a gente não tinha celular com tecnologias, era aquele celular tijolão. Então você pode imaginar que a minha infância foi uma infância bem próxima à natureza, e também eu posso dizer que foi o momento da minha vida em que eu tive mais tempo de atenção dos meus pais. Foi essa infância simples e feliz que me motivou a deixar a cidade e vir recomeçar a minha vida aqui na roça. Títulos, uma faculdade, uma boa profissão, isso tudo eu posso escolher viver de acordo com as minhas condições agora, e um dia eu posso pensar, mas a infância da minha filha eu não posso escolher quando viver, tem que ser agora. Com a minha infância eu aprendi que o simples forma pessoas fortes, o simples me formou uma pessoa forte que eu sou hoje, e eu nunca esqueço disso. A infância da minha filha vai refletir na mulher que ela vai ser. E eu preciso investir muito bem nesse momento que não vai voltar. Por isso que quando eu engravidei, eu me preocupei em adiantarmos esse sonho de ter uma roça. A gente já tinha esse sonho, nós dois, eu e meu esposo. A gente precisava ter uma roça para construir um futuro com reservas para nossa filha. Reserva financeira, criando animais e plantando, reservas de amor, cuidado e princípios, e reservas de uma boa saúde mental. E foi isso que me fez sair da cidade para vir morar na roça, recomeçar a minha vida aqui, para que eu possa cuidar da minha filha, para que eu possa cuidar da minha família, para que eu também possa cuidar da minha saúde mental. Eu tenho toque desde os 10 anos de idade
e no final do vídeo você vai entender por que que a minha infância mexe muito com isso que eu ainda vivo até hoje. E tendo toque, eu necessito ficar distante do estresse da cidade. Aqui eu posso ter uma rotina e tudo no meu tempo. Isso me ajuda muito em questão da ansiedade. E o fundamento que me fez tomar essa decisão é porque eu também fui vítima da adultização. Tudo começou quando o ambiente familiar, o ambiente da minha vida mudou. A gente já não morávamos mais na roça, agora a gente já tinha uma casa própria, porque até então a gente morava de favor. E meus pais empregados, o meu pai empregado em uma empresa, que obrigatoriamente tinha que trabalhar 6 horas por dia. E minha mãe trabalhando de diária, já não tínhamos mais tempo juntos. Eu ali, quando a gente se mudou para essa casa, eu tinha em torno de 6 anos de idade. A gente agora com essa rotina de eu ter que ir para a escola, voltar, meu pai não estava em casa, eu só esquentava a comida para quando ele chegasse. Minha mãe trabalhando fora, toda essa rotina me trouxe a realidade de não ter mais meus pais vendo as minhas atitudes. E então, logo mais ali entre os 8 e 9 anos, meu pai comprou um notebook, e esse notebook era até então para mim poder estudar, aprender esse mundo aí, só que ali eu tive primeiros contatos com a internet. E agora sem vigilância, né, até então, porque eu era quem sabia mexer. E comecei ali com o Facebook, minha mãe tentava ver o que eu estava fazendo, com o que eu estava conversando, ela mexia através do meu, para ver ali os parentes, mas não ficou só nisso. Eu fui jogando, aprendendo jogos online. E nesse jogo online era algo maravilhoso para mim, porque eu vi que ali eu tinha um avatar, e esse avatar eu poderia me vestir de maneira que eu quisesse, poderia me parecer da maneira que eu quisesse, e estar em um mundo online, um mundo em que eu pudesse fazer o que eu quisesse fazer, ter contato com pessoas de todo o mundo e estar em salas, né, em ambientes em que eu pudesse fazer o que eu quisesse fazer. Eu estava em um lugar bem mais legal, porque não se retratava da minha realidade. Lá eu podia ter a idade que eu quisesse ter, me parecer, colocar pins, fazer tatuagem, mas esse não era o problema até então. Isso era só o menor em relação à minha identidade verdadeira no mundo real. Mas o que me trouxe a viver a adultização foi estar à frente das violências digitais, viver contato com pessoas que eu não conhecia. E a adultização para mim, ela aconteceu quando eu quis ir mais a fundo, pesquisar mais, porque ali, quando você chega aos 10 anos de idade, você já quer saber mais sobre sexo, sobre essas coisas que você ouve falar, que é retratado na escola, em outros ambientes, até no nosso lar, quando a gente vê que os nossos pais têm intimidade. Então, quando eu trouxe isso para a internet, eu descobri sites inapropriados para a minha idade e também trouxe isso para dentro dos jogos. Ou, na verdade, o jogo me levava a saber mais, a querer praticar aquilo de maneira virtual, já que eu não podia fazer isso de maneira física. E era muito louco, porque agora eu já fazia tudo escondido. Meus pais nunca sonham de que eu tive acesso a esses jogos. E nesses jogos ali, de madrugada, quando a internet não pegava, eu já era violenta. Me lembro que eu quebrei a tela do meu notebook, depois fiquei sem notebook. Meu pai comprou um computador de mesa e jogando esses jogos por muito tempo, no qual para mim comprar uma roupa, me parecer mais chique, eu precisava colocar créditos e comprar ali roupas, ter uma casa legal, ter algo legal. E ali o interesse era estar de namoro em namoro, conhecer pessoas, e aí eu namorei virtualmente com pessoas de outro lado do mundo, que até então poderiam me
ter um contato mais próximo comigo e pedir imagens, pedir isso, pedir aquilo. Isso não aconteceu, mas eu estive vulnerável a isso acontecer comigo. O que mais mexeu com a minha saúde mental foi a questão da identidade. Ali no jogo eu poderia estar feliz porque eu estava em busca de querer mais e me frustrava quando não conseguia, mas não estava nem aí para minha vida pessoal, se estava bem, se estava mal, o relacionamento dos meus pais, eu estava vivendo uma vida na internet. E isso é um pouco do que eu vivi em relação à adultização na minha vida, na minha pré-adolescência, na adolescência, em relação à internet e ao mundo virtual, que você que é pai, você que é mãe precisa entender. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui, para te dizer que a minha decisão em vir morar na roça foi que eu entendi, depois de muita frustração, do transtorno que veio acontecer comigo ali a partir dos 10 anos, dessas crenças de acreditar, de crises existenciais que eu tive, de duvidar quem eu sou, sem saber, sem entender por que minha vida era assim. Aprendi que a minha filha, ela não precisa viver de um jogo, de uma imaginação, de algo que não é real, estar susceptível a telas, a ver, a se animar, a ficar alegre, à base de coisas inexistentes, que trazem informações que eu não posso controlar na vida dela, mas que eu possa, junto com o pai dela, trazer a ela a felicidade, a alegria com o que nós somos, com o que nós podemos fazer para com ela, as atividades do dia a dia, os momentos que não vão serem esquecidos na vida dela. Foi assim que a adultização me atingiu. E hoje, depois de aprender, eu quero voltar às minhas raízes e trazer à minha filha tudo de bom que eu aprendi, que eu vivi ali na minha adolescência, na minha infância, para que também eu possa ajudar outras pessoas, outras mães. Eu trouxe esse vídeo para que você pudesse entender que a adultização não é somente se vestir seu filho como um adulto ou criar conteúdo com seu filho, não. Mas o seu filho está suscetível a ter conteúdos e jogos online, coisas que venham trazer malefícios à saúde mental dele, à saúde mental da sua filha. Então, espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir e comentar se o seu filho, se você já viveu algo parecido com isso, ou tem algum filho que vive trancado no quarto e você tem se preocupado com isso. Então, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.